Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Senta no sofá que começa agora mais um Universo Mais aqui na nossa telinha. E no programa de hoje você confere um bate-papo super bacana sobre este tema desbiose intestinal. Um bate-papo com a nutricionista Andreia Borsari. E também vamos conhecer o trabalho realizado pela equipe de natação da Fundesporte de Araraquara. Isso e muito mais você confere agora aqui no nosso programa. E vamos começar com o quadro da Vila Copos. A vida é uma festa. Sabe quando dá vontade de comer aquele docinho no meio do dia? Então, aqui na Vila Copos você encontra essa e muitas outras opções. Aqui você encontra paçoca, pé de moleque, doce de leite, doce de abóbora com coco, batata doce, suspiro, Maria Mole e muito mais. Então não perca tempo, vem pra cá, Vila Copos, a sua vida é uma festa. O universo está no ar e neste primeiro bloco nós vamos conhecer este universo. Já ouviu falar em desbiose intestinal? Não? Então vem comigo que a nutricionista Andreia Borsari está aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo no nosso programa, Andreia. Obrigada, Malu. Vamos começar então. O que é a desbiose intestinal? Bom, a desbiose intestinal é um desequilíbrio na microbiota intestinal, tá? Esse desequilíbrio, o que é? Antigamente a gente falava, né? É um desarranjo da flora intestinal. Mas na verdade não, é a microbiota, porque é um monte de bactérias que temos aí. E aí ocorre esse desarranjo, que pode ser por N fatores. Eu ia até perguntar, quais são esses fatores que causam esse desequilíbrio no nosso intestino? Tá. Ó, aí a gente precisa estar vendo através de alguns exames e dá para ver também por alguns sintomas, tá? Pode ocasionar por fungo, bactérias, parasita, então alimentar. Tudo vem através da alimentação, Andreia? Na maioria, sim, por causa da alimentação. Mas não podemos esquecer também cirurgias. Também cirurgias é um grande fator para esse desequilíbrio no intestino. Então, assim, não só eu, como você aí de casa, eu tenho certeza que está assustado. Porque por algum motivo, em algum momento das nossas vidas, a gente acaba passando por alguma situação, né? A gente estava conversando aqui, uma cesárea, por exemplo, quantas mulheres já passaram por esse procedimento, né? E tantos outros. E aí, o que acontece? Estou em choque. O que eu faço agora? Eu devo ter alguma coisa. Como que eu faço? Não fica desesperada. É normal, tá? Sim. Porém, não pode deixar, porque vai causar um grande prejuízo na sua saúde, tá? Então, foi o que nós estávamos relatando antes, né? Uma cirurgia de abdômen, né? De cesárea, principalmente o público que tem que cuidar, o bariátrico. Mais um alerta aí para você de casa. Né? Tem que estar cuidando, tá? Porque esse desequilíbrio na microbiota vai interferir, tá, na qualidade deste corpo. Como vai prejudicar a absorção de algumas vitaminas e minerais e na realidade também o corpo, o intestino, a gente fala que fica ali aberto, cria um liquigante, essa permeabilidade intestinal. Então muita toxina entra para dentro do corpo que seria para a gente pôr para fora, tá entrando. E essas toxinas vai desencadear várias patologias, várias doenças, tá? Qual tipo de doença? Pode ser, assim, vamos falar na parte aí endócrina, né? Um descontrole hormonal, uma tireoide, uma diabetes, até doenças mais graves, como um câncer. Nossa, olha só, a gente acha que só tá com o intestino desregulado em casa ou alguma sensação esquisita e pode gerar tantas outras causas aí, Sim. né? Tão profundas. E como que eu faço esse diagnóstico, né? Como que eu sei que eu posso estar desequilibrada com o meu intestino aqui? Existem os sintomas mais clássicos, tá?
que é aquele intestino desregulado. Como desregulado? Tem pessoas que ficam com o intestino preso, tá? Que funciona, um exemplo, uma vez na semana, faz uso de muito laxante, ou aquela pessoa que é um intestino hiperativo, né? Que come e precisa utilizar o banheiro. Isso também não é normal. Tá? Evacuar mais do que 3 vezes no dia não é normal. Pare e vê o que está acontecendo. Eu vou ao banheiro a cada 3, 4 dias. Então, o ideal é o intestino funcionar todos os dias, tá bom? Tá? Aí é uma das coisas que esse intestino está bom. Mas há outros sintomas, como muito gases. Então, você come, às vezes, principalmente alguma coisa, a gente chama no consultório como efeito paiacô, né? Igual o peixe. Você come e fica estufadão, aquele abdômen bem distendido, duro, que você bate até parece um bumbo. Sim. Esse é outro sintoma que precisa ir atrás para ver se há essa disbiose, tá? E há também exames que a gente pode ser realizado. Colonoscopia, endoscopia, exame de fezes, o cropológico, que é o mais indicado. Que ele é totalmente detalhado, né? Traz todo o conteúdo. Isso mesmo. Esse é um exame que o laboratório vai pegar as fezes e vai examinar minuciosamente. Vai ver como que está a parte de digestão de verduras, né? De legumes, se tem uma boa digestão de gordura, que todo mundo acha que o adequado é as fezes boiar. Não, fezes não deve boiar. Se ela está boiando, é porque você está tendo alguma deficiência na digestão. Olha só, gente, quantos detalhes que a gente tem que observar. E muitas vezes, por conta da nossa rotina, estilo de vida, alimentação inadequada, totalmente inadequada. Totalmente inadequada. A gente nem percebe essa questão de ir ou não ao banheiro. Às vezes vai se dar conta lá no final da semana e fala, meu Deus, é verdade, por isso que eu tô me sentindo esquisita, não fui ao banheiro. Não fui ao banheiro, tô estufada. Aí fala assim, eu tô estufada por causa do feijão. Coloca a culpa no alimento. A culpa é no feijão. Sim, o feijão é um dos alimentos que causa gases, sim. Mas calma aí, não é só ele. Como que tá esse trato digestivo? E o uso de medicamentos, às vezes, como Luftalzinho, que vai tomando lá com frequência, né? Flaglaz, existem tantos outros, né? Para minimizar o gás. Mas vamos atrás da causa desse gás. O que está me causando? É realmente só o feijão? Será que eu tenho uma intolerância a este alimento? Por isso que me dá? Ou não? Ou você tem uma disbiose? Ô André, e só para a gente entender um pouquinho mais, né? Isso daí, existe uma faixa etária, né? Para se ter, né? Dentro do nosso organismo, crianças podem ter, adultos, adolescentes. Existe um determinado momento que a presença é maior destes sintomas e dessas consequências que você está colocando aqui para gente? Tá. Não existe uma faixa etária. Tá? Sim, dependendo da criança, como é esta alimentação. Se às vezes é uma criança que fez muito uso de antibiótico. Que antibiótico é uma coisa que mexe literalmente com o organismo de uma pessoa, né? Principalmente da criança. Na criança, que às vezes fica muito doente e tudo. Então, acaba assim interferindo nessa microbiota intestinal. Tá? Mas na realidade que eu vejo hoje no consultório, né, o maior público é o adulto mesmo, né? O teu estilo de vida é estressado, né? Muito nervoso. Sim. E aí não tem tempo para parar, fazer uma boa alimentação. Vamos ali rapidinho pegar um lanchinho, né? Sim, os lanchinhos da vida e os salgados, né? O refrigerante, né? E por aí vai. É rapidinho, passa ali no drive, pega, né? Sim, exatamente. Não posso perder tempo. Então, e isso vai levando, né? O lado físico e emocional vai interferir, sim, nesse intestino. E existe tratamento para essa disfunção? Existe, sim, vários, tá? Vamos falar assim, primeiro é a mudança do hábito alimentar. Procurar uma qualidade nos alimentos, sim, tá? Diagnosticando qual é o tipo dessa disbiose, tem alguns alimentos, tá? Mesmo sendo, vamos falar, saudável, precisa retirar.
que vai causar mais gases e mais desconforto. Então tem que ter esse equilíbrio na alimentação, tá? E aí faz o uso, sim, de algumas enzimas digestivas para ajudar, por causa devido a essa permeabilidade, o corpo não produz adequadamente algumas enzimas. Então a gente entra com algumas enzimas, entra com alguns fitoterápicos, Olha que legal. tá? Para fazer uma reparação desse intestino, tá? E cuidar depois bem depois no final do tratamento, que a gente vê que tá bem Bonitinho. zeradinho, bonitinho. Aí a gente entra com alguns probióticos para deixar ele funcionando redondinho. Que legal. Então a gente tem aí um trabalho que depende muito do organismo da pessoa, o tipo de alimento que ela pode consumir para que esse intestino evolua aí saudavelmente, né? E cada corpo reage de um jeito. Então tem tratamentos que é mais longos, outros mais curtos. Então tudo depende mesmo do organismo da pessoa. Do organismo, Aí é extremamente particular, individualizado este tratamento, dependendo às vezes da situação, tá? Eu peço a ajuda de alguns médicos gastro, para estar auxiliando, porque às vezes vai ter que entrar com algum outro tipo de medicamento, né, uma droga específica que só o médico pode estar trabalhando, tá? Quando eu vejo que só a parte alimentar, a utilização de enzima e alguns fitoterápicos está demorando a resposta, então de repente, dependendo do que a gente precisa ter esse suporte junto com o médico para trabalhar em um conjunto. Sim, e existe alguma curiosidade, alguma orientação que você pode passar para o público de casa? Tomar alguns cuidados aí no dia a dia, uma recomendação? Olha, a principal recomendação que eu vejo neste público, o consumo de água é muito baixo. O consumo de verduras, fruta, legumes costuma ser muito baixo. E uma alimentação muito rica em carboidrato. Então, cuidado, porque o que causa muita fermentação são os carboidratos. Então, uma das linhas da alimentação que eu mais costumo trabalhar quando chega o desbiótico para mim é o famoso FODMAP, que é a retirada de alguns alimentos ricos em carboidrato que causam um excesso de fermentação. Mas não é retirada para sempre não, hein, gente? É temporário. É só por um período. Legal, que bacana. Olha só, anota essas dicas que é tão importante. Você aí na mesa, na hora da refeição, pode ter essa atenção, não só para você, como para a família em casa, né? Uma dica de ouro que eu percebo também, não podia esquecer dessa, a mastigação. Que estômago não tem dente. Isso mesmo. Nós que temos crianças em casa, eu uso muito essa frase. É isso que eu falo para os meus pacientes, estômago não tem dente. Como você quer fazer uma boa digestão se você não triturou este alimento? Triture este alimento, você vai ter uma melhor absorção. E talvez nesse alimento está o seu remédio. Olha só, gente, dica de ouro mesmo. Mastiga com calma, sem pressa. A hora da refeição é uma hora muito sagrada, né? E uma hora que a gente tem que ter pra gente, né? A gente tem que sentar ali com calma, a gente tem que fazer esse processo tranquilo, não lá no celular ou na atendendo televisão, ligação. trabalhando. Eu falo, gente, como é tão prazeroso, é tão gostoso. E porque nesta hora tem que fazer rápido, voando, distraído. Gente, aproveita aquele momento. Aquele momento é teu, você está cuidando de você. E pra gente encerrar, André, que nosso tempo aqui já tá ficando curtinho, um assunto tão bom, tão rico, né? Tão cheio de informação. A gente fala sobre alimentação saudável, que hoje a gente está trazendo a desbiose, né, intestinal como tema deste quadro, mas a alimentação saudável é algo tão importante, algo discutido aí constantemente, através de reportagens, né, artigos, enfim, livros, um tema tão batido e a gente ainda tem tanta dificuldade para absorver essa informação e realmente ter uma qualidade de vida melhor, né? Muita dificuldade, mas eu falo que isso é aquilo que eu falei, a questão do tempo, né? Sempre nós estamos correndo contra o tempo. Sim. Então é a hora agora de parar um pouquinho e pensar em você. Porque você cuidando de você, tudo vai fluir muito mais rápido e muito melhor.
Exatamente, o tempo é curto e a gente precisa correr e não perder ele, né? Que ele é muito importante para nós. Andréia, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Obrigado mesmo por compartilhar tanta informação aqui conosco hoje. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada por estar aqui. E as portas estão abertas para uma nova entrevista aqui no Universo. Obrigada. O nosso primeiro bloco está chegando ao fim, chegou ao fim, mas continua aqui com a gente que o nosso Universo tem mais um bloco aqui com muita informação para você. Vamos para um breve intervalo, mas voltamos já. Busca aquela água e aquela frutinha que já estamos de volta. Segundo bloco está no ar e vamos com o quadro da Inovamac, movidos pela inovação. Fica a dica para você, empreendedor ou empreendedora. E antes de iniciar a nossa entrevista neste segundo bloco, eu gostaria de agradecer a Monalisa Concept, que tem sempre novidades recheadas, loja recheada de novidades toda semana, assim como esse look aqui super espojado e elegante que estamos utilizando aqui hoje nesse programa. E para iniciar agora a nossa entrevista, nós vamos conhecer a equipe de natação da Fundesporte de Araraquara. Sejam muito bem-vindos, Maurício Frajácomo, que é técnico da equipe, Marcela Martinez, que é atleta, e Nádia Miranda, auxiliar técnica da equipe. Muito bem-vindos aqui no nosso Universo. Muito obrigado. Para a gente começar aqui a nossa entrevista de hoje, teve torneio em Matão recentemente, 86 medalhas, é isso mesmo, Maurício? Correto, foram 86 medalhas. Nós tivemos o primeiro torneio da região no segundo semestre, na cidade de Matão, e nós conquistamos ao total 86 medalhas. Olha, muita conquista. Ô Maurício, para a gente ir mais a fundo aí, conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês, como que está sendo 2024, né? A gente está falando de um torneio recente que já veio com uma conquista aí gigantesca, né? 86 medalhas, isso daí mostra que é mais do que mérito, uma equipe aí super empenhada. Como que foi esse ano para vocês, desde o primeiro semestre de 2024? Então, a natação é um esporte diferente dos demais, né? Porque ela é feita dentro d'água e nós não nascemos para viver dentro d'água. Nós somos animais terrestres. Então, essa é a primeira dificuldade. Nós voltamos para a natação na ferroviária recentemente, coisa de menos de um mês. E até então, nós estávamos usando a piscina do Melusa, que cedeu gentilmente para a gente durante esses 2 anos, com um agravante, a piscina ela é fria. Então, vocês fazem ideia do que seja treinar numa piscina gelada durante o inverno. Embora Araraquara não tenha assim, um inverno tão rigoroso, mas é difícil, a água fica gelada e os atletas sentem bastante, né? Então, esses 2 anos foram muito difíceis, a gente teve que adaptar tudo, os atletas tiveram que se sujeitar a treinar numa piscina fria. Mas, apesar de tudo, eu acho que nós superamos essa pendência que nós tínhamos, porque os atletas são bastante focados, a gente procura trabalhar direitinho, os treinos são diários, de segunda a sábado, então eles acabam superando algumas dificuldades. Agora, no começo de agosto, nós retornamos para a ferroviária, e tivemos o primeiro torneio já da região do segundo semestre, no dia 31 de agosto, na cidade de Matão. E como você já salientou, nós conquistamos 86 medalhas, foi muito bacana. Tem mais torneios previstos ainda para este ano? Sim. A natação, o calendário da natação funciona da seguinte maneira. Nós temos primeiro os torneios regionais, onde os atletas participam com o objetivo de conquistar os índices de participação em campeonatos do Sudeste, campeonatos nacionais, campeonatos estaduais. E aí, evidentemente, vai afunilando, né,
porque todos participam no torneio regional, mas nem todos conseguem um índice para participar, por exemplo, de um campeonato paulista, de um campeonato brasileiro, então vai estreitando. E geralmente esses campeonatos mais importantes, eles acontecem mais no final do semestre. Então, novembro e dezembro, para ser mais específico, tem os campeonatos estaduais e os campeonatos nacionais. E nós temos também um torneio interregional, que se chama Torneio Quim-Molo, que vai acontecer no mês de outubro na cidade de Mococa. Então, nós temos um torneio regional agora que vai acontecer nesse final de semana, na cidade de São João da Boa Vista. Na sequência, dia 5 de outubro, nós temos um outro torneio regional que vai ser em Mococa. E esse último torneio regional, ele serve como seletiva para formar a seleção da 5ª região da federação. Aí os atletas que conquistarem a seleção da região participam também do troféu Quim-Molo, que acontece de novo na cidade de Mococa em meados do mês de outubro, né? Então, geralmente, a Fundesporte sempre contribui com 5, 6 nadadores, e o objetivo é sempre procurar aumentar o número de atletas, né? Então, a gente tem que esperar, ver se eles conseguem corresponder com isso. E, pelo que eu percebi, o treino dos atletas é muito intenso, né? De segunda a sábado. É o ano todo aí, ó, pauleira para conseguir conquistar os títulos e também o desempenho, né? Não retroceder. Existe alguma parada ao longo do ano? Como que funciona a rotina de vocês? Então, geralmente nós temos 2 interrupções. Uma delas nós tivemos agora em julho, né? No final de julho, nós tivemos uma semana para descansar. E geralmente no final do ano, entre o dia 20 de dezembro até lá para o dia 7, 8 de janeiro, a gente para comemorar as festas de final de ano, ficar um pouquinho com a família, viajar, dar uma espairada, né? Mas você deve estar lembrado que eu falei que a natação é um esporte diferente dos outros, porque é um esporte que a gente tem que se adaptar ao meio líquido. Então, essa adaptação que requer um pouco mais de esforço em relação às outras modalidades, que são modalidades de quadra. E com a natação, ela tem um agravante que você, quando treina natação, você não consegue ouvir música, você não consegue falar, você não consegue ouvir nada. É você e mais você. É o seu objetivo sendo traçado e trabalhado dia a dia para ser conquistado. Então, é um esporte que exige muita dedicação. Por isso que alguns, aliás, não são alguns, são vários, começam e veem que o esporte é bem sacrificante. Eu imagino, né? É bastante. Os sentidos, né? Os sentidos que tem que aguçar mais na natação, né? A gente tem que aprender a sentir, é sensação, né? Praticamente a gente enxerga e escuta através dos sentidos mesmo, realmente. Exatamente. É isso. Então você tem que estar bem focado, bem preparado, com o objetivo. Às vezes você treina um semestre inteiro, um ano inteiro, 2 anos inteiros para melhorar, às vezes, 1 segundo numa prova. E muitas vezes você não consegue melhorar. Então, é um treino bastante exaustivo. Muito difícil. E quem pode falar um pouquinho para a gente sobre essa exaustão e contar um pouquinho da história é a Marcela. Marcela, como que você começou na natação? Quem me ensinou a nadar foi minha mãe. Ela sempre deu aula, então eu sempre vivi nesse meio da natação. Meu pai também foi professor, então eu sempre estava assim no meio das piscinas. E aí ela me pôs um dia para fazer a aulinha, aí eu vi que eu gostei e aí eu tô até agora nesse caminho. E como que é para você os treinos? O que você entende como maior dificuldade ou a maior dificuldade que você já enfrentou no esporte? É muito desgastante conciliar escola, treino, porque tem que ser tudo regrado. Você tem que ir bem na escola, você tem que se dedicar aos treinamentos, você tem que ter uma alimentação boa, um horário de sono muito bom. Assim, a gente larga tudo por um sonho, entendeu? Então, a gente está ali todo dia em busca de um objetivo que pode demorar anos para ser alcançado. E desde quando você iniciou neste esporte, qual foi sua primeira conquista? E como que foi a sensação quando você conquistou algum título, alguma medalha dentro da natação? Eu vou falar, aqui eu lembro que é o Campeonato Sudeste, quando eu era, acho que, Mirim 2, lá em Bauru. Foi, assim, meu primeiro campeonato importante, o primeiro campeonato que eu fui federada. Eu peguei
3 medalhas de ouro e uma de prata. Assim, a sensação é incrível, né? Porque você trabalha para conseguir a medalha e você vê que todo o esforço que você fez durante meses foi recompensado. É um êxtase que dura dias para passar. Sim. E como que foi a sua participação nesse último torneio, que rendeu aí 86 medalhas para a equipe? Esse torneio eu nadei 5 provas, os 400 livre, os 200 medley, os 200 borboleta, os 200 costas e os 400 medley. Assim, eu nado provas bem exaustivas, para falar a verdade. São provas bem puxadas que exigem mais do corpo. Eu nado bastante, provas longas que trocam bastante de estilo, né? Então, você tem que manter uma constância ali. Sim. E não tentar deixar o seu ritmo cair, porque senão não vai dar bom. Não vai render todo o esforço. E qual que é a sua visão futura dentro do esporte? A gente acha que todo atleta, né, trabalha para tentar umas Olimpíadas. A gente trabalha para tentar Los Angeles, mas se não der, a gente tenta para 2032. E é isso, a gente vai trabalhando, tenta Mundial, tenta Pan-Americano, tenta tudo. Exatamente, parabéns, viu? Sucesso na carreira, vai longe. Obrigada. Nádia, você, como mãe da Marcela, primeiramente um orgulho, né? Ouvir tudo isso da filha, né? Saber desse incentivo que você colocou desde pequena. Então, eu quero ouvir o seu lado mãe e também quero ouvir o seu lado auxiliar técnica, né? Que recebe esses atletas aí no primeiro momento para iniciar na carreira dentro da natação. A Marcela, ela desde pequenininha sempre esteve comigo na borda da piscina, né? Que quando ela nasceu eu já dava aula de natação, então foi ali o tempo todo, 24 horas praticamente na piscina. E quando eu comecei a iniciar a aulinha com ela, eu vi que ela tinha o jeitinho, né, para nadar, tudo. E ela sempre foi a inspiração de outras crianças, né? Porque como eu dava aula, ela ficava ali e ela incentivava as outras crianças também. E hoje ela é a inspiração de outros atletas, né? Menores e até da idade dela, né? Olha só que bacana. E como que é essa recepção, né, dos novos atletas que chegam para a equipe? Agora ficou tudo mais fácil, né? Nós temos a ferroviária lá, então as mães que procuram a gente acabam vendo a equipe e a recepção é bem mais calorosa, né? Porque aí é a equipe inteira abraçando eles, né? Não é só eu. Então fica tudo mais fácil. Então, para a gente fazer um merchan, como é que funciona para quem se interessar ou para quem tem esse talento e ainda não foi descoberto e quer fazer parte hoje da equipe da Fundesporte, como que funciona? É só procurar a gente lá na Ferroviária, né? De segunda a sábado, nós estamos lá a partir das 3 horas. E se a criança tiver disposição para treinar, nós estamos lá. Lembrando também sobre os patrocínios. Eu acho que sempre é bem-vindo para a equipe. Eu gostaria de deixar um espaço, Maurício, para você. Se você quiser fazer um convite para quem está assistindo aqui hoje a gente, para quem quer fazer parte, apoiando o trabalho de vocês, né, para fazer vocês crescerem cada vez mais, por favor, eu abro esse espaço para você. Não tenho a menor dúvida, porque o patrocinador ele ajuda, né? Porque as despesas aumentam muito, principalmente quando chegam os campeonatos de final do ano, que são os campeonatos estaduais, os campeonatos nacionais. Nem sempre a Fundesporte está com verba para poder custear. Eu, por exemplo, tenho que agradecer somente uma empresa, né? Posso falar o nome da empresa? Pode, fica à vontade. A Canto do Sol, do meu amigo Toninho, ele tem dado uma força para a gente. E se nós tivéssemos outros patrocinadores, com certeza a nossa vida seria muito mais fácil. Então, nós voltamos agora para a nossa casa, que é a Ferroviária, mas estamos de braços abertos aí, qualquer entidade que queira contribuir conosco será muito bem-vinda e nós teríamos imenso prazer em recebê-los. Olha só que bacana. Então, para você que nos assiste aí de casa, se interessou, quer apoiar essa equipe, quer fazer eles alçarem voos cada vez maiores aí dentro das águas, né? Eu acho que este é o momento. Então, procure. Existem as redes sociais de vocês, telefone para contato que vocês possam deixar aqui para a gente? Nós temos uma comissão de pais, né?
onde a gente tem uma caixinha lá, que os atletas contribuem, e sempre que a Fundesporte acaba não podendo custear alguma despesa, a gente usa o dinheiro da caixinha, e aí, às vezes, os atletas contribuem também, pagam uma parte das despesas, e é esse o grupo que nós temos, né, de contato. Eu queria agradecer a Matrimóveis, que é meu patrocinador. Sempre me ajudam a custear travessias que eu faço à parte, sempre levando o nome deles. A Academia Viva, se vocês quiserem passar lá, é uma academia incrível. E a Georgia também, que sempre vai comigo nessas travessias e ajuda a custear. Parabéns! Com estes agradecimentos calorosos aqui da Marcela, do Maurício, da Nádia, o nosso programa chega ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado, viu, por compartilhar a experiência de vocês, o trabalho de vocês aqui conosco. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Imagina. E o nosso programa chegou ao fim, mas não fique triste. Semana que vem tem mais Universo aqui na TV Morada do Sol. Continua com a gente, nos acompanhando nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. E lembrando que de quarta-feira também tem reprise às 21 horas aqui na TV. É isso aí, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação.